Vida cristã. 4 coisas a se proteger quando você se envolve com a cultura do mundo. A obra de criação de Deus revela seu caráter e esplendor em sua autoexpressão criativa. Deus revela seu amor eterno e seu poder de realizar essa revelação. O amor de Deus o motivou a criar a humanidade à sua imagem. Como tal, a humanidade pode se envolver em sua própria expressão criativa. Deus dotou a humanidade com a capacidade de linguagem e comunicação para compartilhar nossa experiência em sua presença. A cultura pode ser a arena pela qual expressamos nossas experiências de conexão, anseio, perseguição e experiência de Deus. Mas também pode ser a arena pela qual expressamos um sentimento de desconexão, um desejo de fugir de Deus ou de rejeitá-lo. Quando nos envolvemos com a cultura, devemos lembrar que a humanidade cria cultura a partir de um local de rebelião contra Deus ou de um local de restauração com Deus. Consequentemente, os cristãos devem discernir quais festividades, obras de arte e literatura ou filmes e séries permitem que seus olhos e ouvidos contemplem. Quero oferecer aqui 4 coisas que seria prudente proteger-se quando você considerar com o que se envolver. Primeiro, um coração puro. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ter um coração puro nos permite ter comunhão com Deus. Um coração contaminado pelo pecado, no entanto, não pode ter comunhão com Deus. É por isso que Deus nos enviou um representante perfeito para garantir a perfeita justiça e sacrifício necessário para se aproximar e se comunicar consigo, mesmo em paz e em alegria. Jesus satisfez nossa dívida contra a justiça divina na cruz. Lá Jesus assumiu nossas iniquidades e consumiu a ira do Pai. Ele derramou água e sangue para nossa limpeza e purificação. Esmagadas pela ira do Pai, fontes de água viva poderiam fluir dele para dentro de nós. E o Espírito Santo desce aos nossos corações para habitar em nós. Lá, o Espírito nos purifica e purifica através do sangue e sangue derramados de Jesus. Ele derrete nossos corações endurecidos e ilumina nossas mentes obscurecidas com a santa luz e calor de Deus. O próprio Jesus, assim, o Espírito nos transforma no povo puro e santo que o Pai nos declara. À medida que os filhos do Pai são adotados em sua casa espiritual, podemos nos aproximar e comungar com Deus através de Jesus. Ao contemplar Deus, somos moldados em nossas afeições, convicções e ações, a palavra infinitamente pura e santa de Deus, eternamente gerada. Tome muito cuidado para garantir que você não esteja envolvido com a cultura que está trabalhando contra a sua santificação. Se você estiver em Cristo, sempre será o filho adotivo de Deus. No entanto, consumir uma cultura que contamina seu coração fará com que você se sinta como se estivesse vivendo à distância de Deus. 2. Uma boa consciência. Quanto mais o sangue de Cristo, que através do Espírito Eterno se ofereceu sem defeito para Deus, purifica nossa consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo. Além de nos lavar na palavra, o Espírito escreve essa palavra em nossos corações. Tendo lavado nossas consciências, a santa vontade do Pai governa com segurança nossa consciência. Em um devocional, Anthony Carter define a consciência como o lugar da realidade onde a verdade é dita. O lugar de onde surge a culpa, onde a condenação e a liberdade lutam pela vida de uma pessoa. Ali a verdade de Deus fala para convencer e garantir nós da nossa vida espiritual em Jesus. Nossa consciência, no entanto, pode ser profundamente afetada, pode estar corrompida ou queimada. Para mantê-la alinhada com a verdade, precisamos ancorá-la na palavra de Deus. Deus revelou sua mente e coração para nós nas Escrituras. Lá, Deus revela sua vontade para nós, ou seja, Deus revela em sua palavra como podemos aumentar nossa conformidade com a semelhança de Jesus. Devemos meditar regularmente nas Escrituras com um espírito cauteloso e alegre que reverencia a Deus e anseia por sua palavra. Ao consumirmos a palavra escrita e divina, o Espírito nos enche e move nossos corações a se submeter cada vez mais ao governo de Deus, a partir do aumento do prazer em Deus. De acordo com as Escrituras, discernir por si mesmo se um meio de cultura se opõe às reivindicações da verdade da palavra de Deus, responda às mentiras do mundo com as promessas e mandamentos de Deus. Acima de tudo, não comprometa sua devoção à lei de Deus,
que reflete seu caráter santo para consumir cultura. 3. Uma fé sincera. Tudo que não procede da fé é pecado. Pela graça, através da fé, Deus nos deu uma santidade e pureza interior. Isso transborda para produzir santidade e pureza externas. Em outras palavras, nossos afetos e convicções renovados produzem palavras e obras renovadas. Ao inclinarmos nossas afeições e convicções para com Jesus, nos preparamos para obras mais renovadas. Através de sua morte e ressurreição, Jesus abriu um caminho para entrarmos na presença de Deus ao lado dele, e ele encomendou seu Espírito para habitar dentro de nós e nos capacitar a perseguir aquilo que ele colocou em nossos olhos. Esse objeto do nosso olhar é Deus. Todas as coisas boas vêm de fixar nosso olhar nele. Precisamos valorizar nossa fé sincera em Jesus e nos proteger das coisas que ameaçam tomar o lugar dele em nossos afetos e convicções. Como novas criaturas agradecem a Jesus, devemos lutar com que os meios culturais são dignos de nossa atenção, tempo e energia. Consumir algumas partes da cultura aumenta a ganância por entretenimento e autoindulgência, mas a fé em Jesus Cristo cultiva generosidade e abnegação dentro de nós. Sentimos-nos alegremente compelidos a dedicar nosso tempo a outros e a fazer boas obras no Senhor. 4. Natureza orientada para Cristo. Através do nosso discernimento devemos apontar para a redenção de Cristo. Toda a criatura geme e aguarda a aplicação completa da redenção de Cristo. Nós também não devemos nos contentar com a atual era do mundo, nem com o prazer barato e fugaz que o pecado oferece. Como povo de Deus, devemos nos juntar a Jeremias na proclamação: um trono glorioso no alto desde o início é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, a esperança de Israel, todos os que te abandonam serão envergonhados, aqueles que se afastarem de você serão escritos na terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte da água viva. Nosso consumo de qualquer meio cultural deve nos apontar para a nossa herança celestial e cultivar o amor genuíno por Deus e pelo bem-estar do próximo. Esse amor provém de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Sem isso, negligenciamos a saúde espiritual de nós mesmos e do próximo ao fim de nossas almas. Do respeito à lei de Deus, pela qual Deus julgará todas as pessoas, devemos procurar, em espírito de coração, conversas para compartilhar nossa fé com o próximo ao envolver a cultura. Através da apresentação do Evangelho em conjunto com a lei, Deus causa um duro golpe em nosso orgulho enquanto nos revive na pessoa e obra de Jesus. De fato, Jesus está entronizado como o único remédio para a presença, poder e culpa do pecado. Tal busca cristã procede de um coração de gratidão e honra em Cristo. Ele nos livrou da incredulidade e do ódio para viver uma vida de fé e amor em si mesmo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Assim, nossa busca começa e termina com uma doxologia que reverencia e adora a Deus. Para o Rei dos tempos, imortal, invisível, o único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém.